Fala pessoal, beleza? Vamos para o nosso quinto vídeo sobre XSS do canal. E nesse vídeo a gente vai continuar estudando o DOM XSS, tá? O DOM XSS nesse laboratório vai aparecer de uma maneira diferente. Ele vai aparecer com o jQuery e a vulnerabilidade basicamente vai estar nesse jQuery e num HTML, né, numa tag href. Então eu vou mostrar para vocês direitinho, diretamente no código-fonte, tá? E aí, explicando aqui o enunciado, o laboratório contém uma vulnerabilidade de DOM XSS na página de envio de feedback. O laboratório utiliza a biblioteca jQuery e ele vai utilizar esse dólar aqui, que é o seletor do jQuery. E aí ele vai encontrar uma âncora, né, um elemento âncora ali na página, e ele vai trocar o atributo href utilizando o dado localizado no location search. Eu vou mostrar direitinho no código-fonte e vai ficar mais fácil de entender. E aí, qual que é o nosso objetivo? O nosso objetivo é fazer com que, quando o usuário clique no botão de back, né, para voltar para a página principal, a aplicação retorne um alert, né, mostrando o cookie do usuário. Então, o usuário vai clicar no botão de back e aí a página vai exibir o cookie do usuário, que poderia estar sendo enviado, por exemplo, por atacante, e o atacante poder hackear o usuário, tá? Então, a ideia aqui, como atacante, é a gente criar um link para mandar para o usuário, para quando ele clicar nesse botão de back, explorar o XSS, beleza? Então, vamos dar uma olhada aqui nesse laboratório, tá? Olhando aqui, a gente tem aquele blog e vamos direto para onde o laboratório fala que está a vulnerabilidade, que é aqui no Submit Feedback, tá? E aí a gente pode olhar aqui os botões, a gente tem o Home, tem o Submit Feedback, e aqui a gente tem o botão de Back, que é o que ele mencionou ali no enunciado. Então agora a gente pode inspecionar, e agora vamos ver qual que é desse botão de Back aqui, tá? Olhando aqui dentro do código-fonte, a gente consegue observar algumas coisas interessantes, tá? A gente consegue ver que esse botão de back, ele tem como ID chamado backlink. Então, o ID desse botão aqui chama-se backlink. Ele está referenciando, né, a página principal, ou seja, essa página aqui é a barra. Então, se eu tirar tudo isso daqui e colocar só a barra, ele vai levar a gente para a página principal, tá? Como eu fiz aqui. Então, se a gente clicar, vamos clicar aqui, ó. Se a gente clicar no back, ele vai direcionar a gente para a página principal, beleza? Continuando a nossa lógica, deixa eu achar aqui o back de novo. Continuando com nossa linha de pensamento, a gente consegue ver também que logo abaixo desse href, a gente tem um script, tá? E é de suma importância a gente entender esse script aqui para poder explorar essa vulnerabilidade. E aí eu preparei aqui umas notas aqui no Obsidian para ficar mais claro o entendimento, tá? Então, esse daqui é o script que a gente encontrou lá com jQuery. E aí ele está utilizando esse dólar aqui. Esse dólar aqui é comum você ver em jQuery, tá? Então, como eu expliquei lá no enunciado, esse dólar ele está referenciando, né? Ele está criando uma âncora e buscando um elemento no código-fonte. E esse elemento vai ser o backlink. Então, o backlink, como a gente acabou de ver, é o ID que referencia esse botão de back, certo? E aí, ele tem essa classe aqui do JavaScript chamada URL Search Parameters. E esse URL Search Parameters, ele está utilizando esse parâmetro aqui, Window Location Search. E o que é esse parâmetro aqui? Esse parâmetro, ele vai buscar na página, né, no URL, tudo que tem após a interrogação. Então vamos voltar aqui para o navegador. Então o que tem depois da interrogação? Observando aqui em cima, a gente consegue ver que tem o feedback, a interrogação e o return path. Então a gente tem aqui esse parâmetro return path e tem a barra. Então o que ele vai estar fazendo aqui? Ele vai puxar o return path e vai dar um get no return path. Então quando a gente clicar ali no botão de back, ele vai dar um get nesse return path. Porém a gente consegue manipular esse return path. Então olha que interessante. Se eu colocar aqui, por exemplo, ABCDE, olha que legal. A gente consegue ver aqui, ó, no código-fonte, que a gente conseguiu manipular esse cara. E aí, quando a gente clica em back, ele vai tentar procurar o ABCDE na página, mas só que essa página não existe. Não existe um ABCDE dentro da página, beleza?
E aí, qual que é a brincadeira aqui? A gente precisa fazer com que quando o usuário clique nesse botão de back, ele explore aquele XSS e apareça o cookie do usuário aqui na página, tá? Então vamos dar uma olhada aqui. Eu criei um pequeno snippet, né, um código pequeno nesse site chamado Realtime HTML Editor. Eu vou até copiar aqui e dar um F5, porque às vezes dá uma bugada. E vou colar aqui novamente. E aqui a gente tem o botão de back, tá? Quando a gente clica aqui, ele leva a gente para o barra, tá? Acho que o barra dessa página deve exibir isso daqui, por isso que ele está mostrando essa mensagem. Porém, a gente não quer executar, a gente não quer chamar o barra, a gente quer chamar um alert, tá? Um JavaScript alert. E como é que a gente vai fazer isso? Se a gente colocar, por exemplo, um script alert barra script, será que ele vai funcionar? Eu vou copiar aqui. Ele não vai funcionar. Por quê? Porque não é do comportamento do href executar um script dessa forma. A gente não vai colocar uma tag dentro do href. Ele não funciona dessa forma. E como é que ele vai funcionar para executar um JavaScript? Ele vai funcionar dessa forma. JavaScript alert. Esse é o funcionamento que provavelmente vai dar certo. Vamos testar aqui para ver se vai dar certo, tá? Vamos colocar aqui, por exemplo, um XSS. Vamos ver se ele vai executar o XSS dessa forma, apertando aqui no back. Opa, ele não executou o XSS. Deixa eu copiar aqui tudo de novo, dar um F5. Vamos ver aqui se vai dar certo. Beleza, era como eu falei para vocês, às vezes esse site dá uma bugada, mas a gente consegue ver que o href dessa forma aqui, ele conseguiu explorar o XSS. Por quê? Porque ele se comporta dessa forma. Em vez da gente inserir um URL ou uma localização da página aqui dentro, inserindo o JavaScript Alert, ele processa a função de JavaScript. Então é dessa forma que a gente vai utilizar aqui no Return Path. Então, em vez de colocar, por exemplo, ABCD, a gente vai colocar JavaScript Alert. E aqui dentro a gente vai colocar o que ele pediu ali no enunciado, que é o Document Cookie. Por que o Document Cookie? Porque ele vai exibir o cookie do usuário na página, beleza? Então, dessa forma, já que a gente editou isso daqui, vamos dar um Enter para ele carregar. Beleza, ele carregou e automaticamente ele já mostra aqui que a gente resolveu o laboratório, porque esse código aqui já foi para o código fonte da página, então quando a gente inspeciona aqui, ó, o botão de back, a gente consegue ver que aqui ele vai chamar o document cookie e aí vamos ver o que o usuário, quando ele clicar nesse back, vai ver, tá? Então vamos clicar no back, lá. Aí a gente viu aqui que saiu o XSS para o usuário, beleza? Então, isso daqui, enviando para qualquer usuário no mundo, vai executar o XSS e vai aparecer essa janelinha aqui. Mas qual que é a ideia? É só aparecer essa janelinha? Não. Eu acredito que o laboratório, colocando esse document cookie aqui, pedindo para a gente inserir o document cookie, quis ilustrar o perigo do XSS. Porque, por exemplo, a gente, em vez de só exibir o XSS na página, a gente poderia estar enviando esse document cookie para um servidor, para a máquina do atacante, ou seja, para a nossa máquina. Então, através dessa vulnerabilidade, é possível, por exemplo, obter o cookie de outros usuários. Beleza, pessoal? Espero que tenha ficado claro. Se você gostou desse vídeo, dê o like, se inscreva no canal. A gente vai ter ainda muitos vídeos sobre XSS e sobre outras vulnerabilidades também, beleza? Até o próximo vídeo.